Veja na edição deste mês da revista Vintage Motors, o maior encontro de antigo mobilismo do Brasil em Águas de Lindóia, que reuniu algumas das maiores raridades do país. Um encontro que abrigou também um sensacional mercado de pulgas de deixar qualquer restaurador de boca aberta. Você conhecerá também como funciona um desmanche americano, onde sempre existe um clássico destinado à ferrugem, ou pior ainda, a se transformar em sucata. E irá entrar numa verdadeira fábrica de sonhos, a Todd's Hot Toys, onde Rafael Glaser irá mostrar uma das suas incríveis criações, um Ford 34 3 janelas. E ainda, uma matéria exclusiva sobre os encontros de carros antigos no Brasil, uma iniciativa que vem alcançando resultados surpreendentes nos últimos anos. Por fim, o raio-x de uma picape única, construída com detalhes e acabamento de dar inveja a muitos hot rods de primeiro mundo. Tudo isso você acompanha agora em Vintage Motors. Águas de Lindóia foi novamente palco do maior encontro de automóveis antigos do Brasil. Esse evento, organizado pela Sociedade Feminina de Autos Antigos, contou com a presença de centenas de clássicos como automóveis antigos, caminhões raros, e maravilhosos hot rods. Houve uma presença maciça de público, com a participação de mais de 350 mil pessoas presentes durante todo o evento. Esse evento de Águas de Lindóia ele é o maior da América Latina do segmento. Ele reúne cerca de 800 carros participantes e a região toda fica parada para todo mundo ver o evento. Como é um evento focado em carro antigo, eu trouxe 3 carros restaurados, que são carros originais, que é um Cadillac 49 conversível, uma Mercedes Pagodinha 71 e um Bel Air 1956 conversível. E o quarto carro, o Eleonor branco, que ficou pronto agora, e esse carro entra na categoria de Hot Rod, que são carros modificados. Esse carro é bem radical. Esse Cadillac 49 só tem 2 no Brasil. Um está no museu e esse é o único que está em uso, que está andando. É um carro super raro e é o 3º ano do rabo de peixe, do famoso rabo de peixe nos Cadillac. Mercedes é a famosa Pagodinha, que é assim a Mercedes mais clássica dos anos 70. Ela é uma 280S, motor 6 cilindros, automática, ar-condicionado. É um carro super clássico, 2 lugares. E ela tem um negócio bacana, ela é conversível, ela tem o teto de lona e o teto rígido, então você pode andar com ela aberta, fechada com o teto de lona ou fechada com a capota dura. Essa Eleonor é a segunda que eu faço, diferença dessa para outra, a outra era um Mustang com aparência Eleonor, essa aqui não, essa aqui é só um monobloco do Mustang, o resto é o que tem de melhor no mercado americano, suspensão, freio, amortecedores com regulagem, embreagem hidráulica, câmbio 5 marchas, enfim, é um carro moderno com aparência de um carro antigo. Ela demorou 1 ano e meio porque veio só uma carcaça desmontada, não tinha peça, não tinha nada. Normalmente, se o carro viesse montado, em 6 meses a gente montava, mas esse carro demorou 1 ano e meio. Carros antigos tem diversos, tem um Cadillac 51 com mecânica moderna, chassi moderno, que a gente pretende fazer um carro bem radical, customizado em cima de um clássico. Vai chocar muito os puristas num evento desse, mas tenho certeza que a maioria vai gostar. E vários projetos. Tem um outro projeto que é um Mini Cooper com motor V8 de Maverick. O sol e o céu azul marcaram sua presença nos 4 dias, o que contribuiu de forma definitiva para o sucesso absoluto do evento. Sou colecionador de carros antigos desde os 19 anos de idade. E a história desse carro é o seguinte, esse é uma réplica de um Thunderbird 56. Esse carro foi lançado pela Glasplac em 1981, quando eles estavam procurando lançar uma coisa super inédita no mercado brasileiro, por causa da importação fechada.
Então eles resolveram fazer uma réplica de um American Dream. E esse carro foi escolhido como o molde. Foi comprado uma Thunder 56 do advogado Flávio Marques. Esse carro foi desmontado, foi tirado o molde dele e foi montado esse carro que o chassi é o 001. Todos os para-choques, maçaneta, painel, roda, calota, tudo do Thunder original vieram para esse carro. Esse carro foi lançado no Salão do Automóvel de 83 no Brasil, recebeu um convite para os Estados Unidos, foi lançado nos Estados Unidos também. Depois o que aconteceu é o seguinte, em vez de eles comprarem a quantidade de carro, foi comprado à fábrica e a fábrica foi levada embora. Foi vendida à fábrica os moldes. Nesse período, enquanto o carro estava viajando, foi fabricado o chassi 002, que é um amarelo que hoje está com o Afonso. E só existem esses dois carros. Olha, tem um amigo nosso que é o Toninho Bom Negócio, um abraço para ele. Aconteceu uma coisa muito legal, nós tivemos um encontro de carros antigos e ele resolveu dar uma volta com esse carro. Depois de ele andar com esse carro, ele levantava a mão assim para o céu e falou assim: Henry Ford, você não podia ter morrido antes de ter dirigido esse Thunderbird, porque realmente é um carro com uma mecânica mais atual, já tem freio a disco, hidrovácuo, enfim, é um carro que tem um conjunto muito melhor e muito mais seguro. E já é um chassi dimensionado para nossas ruas. Então ele tem muito mais estrutura, menos torção e é um carro mais confortável de andar, pelo menos aqui no Brasil. Inicialmente, os Pumas foram fabricados com motor DKV, 3 cilindros, e depois a evolução foi o recebimento de motorização com motor Volkswagen 1600. Eu tenho essa Puma GTC 1982, que está comigo há 24 anos. Esse carro, o apelido dele é Noiva. Então, inicialmente, eu fiz o interior dele, coloquei bancos de couro. Posteriormente, eu querendo um motor mais forte, eu coloquei um motor Volkswagen AP 2.0 com carburador 3E, comando de Gol GTI e turbo também, trabalha com 1.5 bar. Todas essas transformações até hoje, que a minha mulher não sabe, totalizam cerca de R$40 mil. Esse é o novo lançamento da minha firma e eu fiz uma parceria com o dono dela, que é o Amaral. A gente deu a reforma para ele e tiramos uma cópia da carcaça. Fiz todo um chassi para ele, com suspensão independente nas 4 rodas, com amortecedor com regulagem. Restauramos o motor, câmbio, tudo. E aí produzimos aquela cópia. Aquela vermelha já é uma cópia dessa daqui. E agora vamos produzir em série a Corvette 58, entendeu? E ele é um modelo clássico. A gente não quer mexer muito no modelo, na face externa do carro. Quer mexer interno, uma mecânica preparada, uma suspensão melhor. Olha, hoje o tempo de entrega da Corvette está saindo de 10 meses, porque eu já tenho outros compromissos assumidos, então cada carro que vem você vai pôr numa meta de serviço em cima. É 10 meses hoje para fazer a Corvette. Ela é uma coupé 3 janelas. Foi toda confeccionada, chassis, tudo pela minha firma. E a carroceria é uma carroceria americana. Trouxe de fora. E agora vamos produzir o 32 também em série. E é um carro que a gente já fizemos o 32, o Roadster, e agora vamos fazer o 3 janela, porque é uma linha de 32. Sem sombra de dúvida, esse encontro conseguiu reunir as maiores raridades do país, com a participação de clássicos Mustangs, Corvettes e Cadillacs, até raríssimos Fordinhos. Por que da marca Studebaker? Um amor de criança. O meu pai tinha caminhões na época, Studebaker. Eu não tive nenhuma liberdade, nem sequer entrar dentro de uma cabine de um caminhão. E aproximadamente 18 anos atrás encontrei o primeiro Studebaker e tentei realizar pelo menos um sonho que estava guardado desde os 5, 6 anos de idade. É um carro que ele não é original. Ele é um Hot, é um carro que foi mexido com um motor V8,
351 para quem gosta e conhece carro, né? Então é um carro de grande potência, um carro que ele tem assim todos os cuidados para andar na cidade e também pegar a estrada. Foi totalmente restaurado e foi feito sofrer algumas adaptações para chegar a esse nível que está hoje, né? É cobiçado, é um carro que qualquer pessoa que vê encontros ou na rua, é um carro que diferencia dos demais. Por quê? Porque é uma marca também diferente, uma marca que eu, nesses 18 anos que mexo com Studebaker, me tornei o maior incentivador da marca Studebaker no Brasil. Picape, ela foi restaurada também, aproximadamente a última vez que eu mexi nela faz 2 anos. Eu montei ela completamente inteirinha, também em cima de um chassi de uma Ford F250. Então, essa caminhonete ela está montada num carro com 17 mil quilômetros original de fábrica. Quem olha para ela admira a beleza e também por ser 1955. Mas por baixo eu estou andando com um carro de 17 mil quilômetros com revisões na própria concessionária Ford, né? No sábado à noite, a organização premiou os melhores clássicos que estavam no evento. E na manhã do domingo, foi a vez dos Hots receberem seus merecidos troféus em mais um dia ensolarado. Eu sou colecionador, antiquário. Essa Lotus eu comprei em 75, ela tinha 6 mil quilômetros. Aí andei de 75 até 82, aí quebrou o para-brisa. Naquela época não tinha internet, não tinha computador, eu teria que ir para a Inglaterra e procurar um para-brisa. Resultado, ela ficou 25 anos parado praticamente. E sobre o carro, é um carro fabricado pelo Colin Chapman. Ele era mais ou menos, foi o mago da Fórmula 1 e tem uma característica, o seguinte, é o carro mais baixo do mundo, dizem, tem 1,07 m de altura. Você veste o carro, dizem que também que é um carro aproximado a um carro de corrida, mais aproximado que existe a um carro de corrida. E são 3 coisas que fazem um carro andar. Aerodinâmica, esse na época tinha 2,9, o que é muito alta para a época. Peso 630 quilos. E o motor que ele tem é um motor da Fórmula Ford de 140 cavalos. Então ele deve atingir uma velocidade um pouquinho acima de 200 km, acredito eu. A sensação de andar numa Lotus, bom, agora a sensação que eu lembro é da minha época, quando eu era novo, né? Eu não gosto nem de lembrar muito não, porque é uma época maravilhosa, né? E naquela época você chegava com um carro desse, num local, era uma coisa diferenciada, não tinha ido a nenhuma boate, digamos, nova. Eu chegava, o porteiro abria a porta, te dizia que eu tinha mesa reservada e tal. Então era uma época muito bonita. Uma das principais atrações do 11º Encontro Paulista de Autos Antigos foi a enorme quantidade de comerciantes presentes no mercado de pulgas, onde os apaixonados por carros clássicos puderam encontrar peças para os mais diversos modelos e algumas exóticas antiguidades. O meu ramo de atividade é esse, é prestar assessoria na restauração de automóveis antigos, com ênfase em calotas, detalhes, esse tipo de acessórios. Meu mercado-alvo é Camaro, Mustang, Impala, Bel Air e calotas dos anos
1900 até por volta de final dos anos 70. Muitas calotas a gente tem a possibilidade de reprodução, mas muitas não existe reprodução, não existe material, não existe forma para você prensar determinados tipos de calotas, e por isso você é obrigado a fazer uma pesquisa e uma procura muito grande, tanto no Brasil quanto a nível internacional, de tentar localizar alguns tipos de calotas. A gente costuma dizer que um jogo de calota varia quanto a pessoa está disposta a pagar, né? Por serem itens únicos, depende muito do estado de conservação de cada peça. Por volta de 250, 300 reais cada calota, depende muito da calota. A gente tem algumas pessoas trabalhando que realizam um trabalho de reprodução de determinadas calotas. Eu estou montando uma caminhonete F1 48 e é pelo segundo ano já consecutivo que eu venho nessa feira aqui. É uma das melhores feiras do Brasil. A gente encontra todas as peças aqui. Olha, as peças que eu vou precisar para terminar a minha caminhonete vai ficar em torno de 2 a 3 mil reais, só de peça. As peças são caras, são raras, né? É muito difícil de encontrar e quando encontra são caras. A gente conta com essa feira aqui para a gente terminar o carro, porque é aqui que a gente vai encontrar a maioria das peças. Com certeza a gente acha. Nesta matéria exclusiva, você confere como funcionam os desmanches de carros antigos nos Estados Unidos. Na nossa chegada, o que mais impressionou foi a enorme quantidade de carros, de todas as marcas e modelos, espalhados em uma área gigantesca. Esse enorme terreno foi dividido de uma forma em que cada setor abriga um diferente tipo de veículo. É possível, por exemplo, encontrar picapes Ford, Dodge e Chevrolet, automóveis esportivos como Pontiacs, Mustangs e alguns clássicos como Dodge, Buicks e muitos outros. Uma curiosidade é que logo na entrada de um desses enormes desmanches estava uma pilha de veículos antigos. Uma impressionante montanha de raridades que fariam crescer os olhos de muitos dos nossos amigos apaixonados por esses carros. Conversamos com o proprietário para tentar entender a razão disso tudo. Segundo Philip, o governo dos Estados Unidos está implantando severas leis ambientais, e isso se reflete diretamente nos desmanches de veículos, pois os detritos que vazam, como óleo, fluidos de freio e bateria, podem contaminar os lençóis freáticos. Por esse motivo, eles são proibidos de armazená-los. Além disso, o mercado japonês paga um alto preço pelo aço que é retirado desses veículos. É muito mais lucrativo vender meus carros por quilo do que esperar que as pessoas venham até aqui para comprá-los por partes. Realmente, dando uma volta pelo desmanche, é possível encontrar alguns veículos que aparentemente foram levados até lá funcionando e foram abandonados até apodrecerem.
Em um dos locais visitados, a quantidade de picapes Ford F100 à venda era impressionante. Mais de 60 exemplares à disposição para a retirada de peças ou para serem vendidas inteiras. Em um outro desmanche visitado pela nossa equipe, nos deparamos com uma coleção de Jeepsters logo na entrada. Esse modelo é muito raro até mesmo nos Estados Unidos. A diferença aqui é que, além dos inúmeros carros à venda, o estabelecimento possuía alguns exemplares em perfeito estado de conservação. Até mesmo um Cadillac impecável para quem estivesse disposto a desembolsar $9.500. Bem, depois dessa visita aos cemitérios de carros antigos americanos, fica aquela vontade de ter um desmanche desses aqui no Brasil para abastecer o nosso mercado de peças para restauração. Infelizmente, esse é um sonho distante. Sou Rafael Glaser, proprietário da Totti Hot Toys de Curitiba. 8 anos no mercado, produzindo hot rods e sonhos, principalmente sonhos, os brinquedos para os adultos aí de todo o país. Em Curitiba fica uma das melhores oficinas de carros customizados do Brasil, a Totti Hot Toys, especializada principalmente em hot rods. Em sua fábrica de sonhos, Rafael Glaser cria e produz carros com alto nível de acabamento e performance. E quando falamos em sonho, não estamos brincando. Que tal conhecermos um ícone dos hot rods? Um Ford 3 janelas 1934 simplesmente impecável. Na verdade, esse carro é um kit, é uma réplica de um Ford 34. É um dos modelos mais cobiçados no mundo. A gente optou por usar um motor Ford V8 de 302 polegadas cúbicas, um câmbio automático,
de 3 marchas. Ele ganhou algum aperfeiçoamento com carburador quádruplo, uma ignição eletrônica, módulo MCD, sistema de freio a disco na dianteira, sistema tambor na traseira, ele usa um diferencial Dana 44. Ele conseguiu chegar num nível acima até do que eu esperava. Por ser o primeiro carro de fibra que a gente montou aqui, ele teve um resultado muito bom. Para o acabamento interno, a gente teve um recurso um pouco revolucionário para a época. Muita gente não acreditava em usar o sistema de lã de rocha, que é um sistema usado muito em residência. A gente optou por usar esse tipo de produto, visando um isolamento termoacústico um pouco maior do que o feltro pode nos proporcionar. Para somar ainda, todo o acabamento interno dele é de alumínio, desde coluna de direção, volante, painel de instrumentos. A gente optou por usar tudo em alumínio para ter um visual um pouco mais homogêneo. O sistema de som foi desenvolvido por uma empresa aqui de Curitiba, especializada no ramo, onde eu queria um sistema todo oculto. Então foi usado um console de teto, onde a gente usa o display do aparelho de som. Depois, mais tarde, esse carro ganhou um sistema de DVD também. Com o intuito de valorizar o produto, optando por trazer dos Estados Unidos os para-choques originais do carro, com seus suportes, os faróis, que é do modelo 34 comercial, que ele é um pouco maior no diâmetro. As lanternas traseiras, a gente acabou optando pela lanterna do Ford 38, o modelo Gota, e a grade dianteira em alumínio que foi confeccionada aqui. Os retrovisores são da Ability Specialties, todos de alumínio também, acompanhando o acabamento interno do carro. O acabamento da pintura, todo o processo, quais os materiais seriam usados, desde a base, fundo, primer e até aditivos para tinta, para que a gente tivesse uma qualidade e durabilidade do material final. O Ford 34, todas as pessoas que gostam acabaram sabendo, ouvindo falar do California Kid. Na década de 70 foi gravado um filme com um carro americano, ele era preto, com as labaredas de fogo, e isso marcou muito, durante muito tempo, para muitas pessoas, inclusive para mim. De repente caiu essa oportunidade na mão de trabalhar com esse carro. Foi um trabalho bastante gostoso, foi um período de uma renovação, porque era o primeiro carro de fibra que eu estava trabalhando. E é gostoso de ver também o retorno que isso nos dá. As pessoas sempre admirando o carro, comentando sobre a qualidade, sobre o conjunto em si, a combinação de cores, tudo. Isso é bastante gratificante. Nos últimos anos, os eventos de antigo mobilismo vêm crescendo de forma exponencial, tanto em número de participantes e público, quanto na quantidade de raridades apresentadas. Os investimentos dos colecionadores é cada vez maior e os organizadores dos eventos estão constantemente se profissionalizando, mostrando que esse é um segmento extremamente atrativo. Os brasileiros, em geral, sabem apreciar a qualidade desses empreendimentos e reconhecem o esforço desses restauradores. Eventos como os de Araxá e Águas de Lindóia batem novos recordes de público e participação a cada ano. Outro bom exemplo é a exposição realizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que em sua última edição trouxe inúmeras raridades e atraiu pessoas de todo o país. Nos pavilhões da FENAC, a Expo Classic apresentou belos automóveis das mais diversas marcas, modelos e anos. A Expo Classic está na sua terceira edição, que é o terceiro Encontro Nacional de Veículos Antigos. O nosso clube organiza há 10 anos um encontro mensal, todo segundo sábado, junto à Praça da Bandeira, aqui em Novo Hamburgo, e também em cidades vizinhas,
Estância Velha, a gente já está na segunda edição, já confirmado para o ano que vem. A gente promove passeios, rally, e a primeira edição a gente fez em apenas um dia aqui nos pavilhões da FENAC, e a gente teve um recorde nacional pelo ranking Brasil de público de 15 mil pessoas. Depois, na segunda edição, a gente reuniu 525 carros no total e tivemos um público de 25 mil pessoas. Esse ano a gente já tem, que participaram aqui do evento, 450 carros, né? E um público até o momento de 25 mil pessoas. A gente não pretende tirar o evento do Rio Grande do Sul, que ele tem caráter regional, do Rio Grande do Sul também, ele é um importante encontro regional, mas nós temos ofertas também de Gramado, né, na Serra Gaúcha, para fazer esse evento lá, para atrair o público para lá. Então, claro que a gente tem uma afinidade muito boa com esse local, com as autoridades e com o apoio que a gente tem da cidade, que o clube leva no nome o nome da cidade. Então, por onde a gente anda divulgando nos outros encontros, a gente leva o nome da cidade. A gente manteve durante muito tempo em sigilo, né, que nós vamos ter uma ilha de veículos de uma cor apenas, né? E como o nosso parceiro, a Ubra, que tem uma grande parceria com o clube, que mantém o museu, o maior museu da América Latina, eles tinham carros que eles queriam lançar no evento, por exemplo, como esse Tatra, que está ao fundo, 1947, V8 AR, né, que é um carro da Tchecoslováquia. O Tatra T87, fabricado em 1947, é o único no Brasil em perfeito estado de conservação e com todos os detalhes originais de fábrica. Ele era o carro preferido dos oficiais do Terceiro Reich. Uma curiosidade interessante desse modelo é uma deficiência na distribuição do peso, em virtude de um erro de projeto. Dezenas de oficiais alemães morreram em acidentes nas conhecidas autobahns, levando à proibição do uso desses veículos pelo exército alemão. A Expo Classic também reuniu algumas raridades muito conhecidas dos amantes dos automóveis nacionais. Vários veículos da linha Fiat, GM e Volkswagen, com alguns sedãs completamente originais. Eu tenho dois Karmann-Ghias 1969, um Fuca 1968 e uma Chevrolet Brasil 1961, né? E o Fuca, a última aquisição é esse aqui, né? E o Fuca, a paixão pelo Fuca é porque é o carro do operário ao doutor, né? Então, quem não tem uma história na família ou uma história própria, né, com o Fuca. Os acessórios de época, essa calha de chuva em vidro, né, o próprio bagageiro, esses detalhes aqui no limpador de para-brisa, que acaba dando um toque especial, né? As pestanas aqui do farol, esses detalhes de batente de pega-mão e ali na frente, esse friso aqui também, que não saía em todos, né? Saía em alguns, e atrás também ele tem, como na época essa sinaleira ela não tinha a luz de ré, na época se vendia um acessório que era o batente de para-choque e com a lâmpada em cima. Então aciona internamente por um botão, quando vai dar a marcha ré, então ele acende, né? Substitui, faz o efeito da luz de ré que saíram nos modelos mais modernos. Ao lado do pavilhão reservado aos veículos, estava localizado o mercado de pulgas. Lá, dezenas de expositores trouxeram milhares de peças para os mais variados modelos de automóveis antigos. Era possível encontrar desde literatura de carros nacionais até mesmo lanternas novinhas em folha para os conhecidos muscle cars americanos, Mustang e Camaro, entre outras inúmeras peças interessantes. No nosso primeiro encontro a gente não deu muita ênfase ao mercado de pulgas, mercado de peças usadas e material de antigo mobilismo. Só que a gente notou que realmente é muito importante, pessoas que vêm de longe, nós temos participantes aqui de Manaus, de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, que vêm colher peças, pegar peças que no seu estado é difícil
e que de repente aqui tem expositores também de vários estados do Brasil que vêm mostrar, disponibilizar suas peças e também participar, porque também são nossos grandes amigos. E o vendedor de peça, ele é um dos maiores divulgadores dos encontros. Então, como aqui nós temos um espaço interno que a gente acha muito importante, que as peças também fiquem no local privilegiado, ao contrário de alguns lugares em que o mercado de peças é o mais longe, é o mais difícil acesso, a gente quer que esse mercado de peças esteja bem à mão para que as pessoas realmente, inclusive quem não tem carro antigo, veja também produtos, geladeiras antigas, placas, decoração, até para, quem sabe, uma miniatura que é dada para uma criança hoje vai fazer aquela criança ser colecionador no futuro. Um dos destaques desse evento foi a grande quantidade de automóveis nacionais expostos. Um exemplo eram as dezenas de Landaus, LTDs e Galaxies, das mais variadas cores e modelos, alguns até mesmo com pintura original de fábrica. Isto tem uma explicação. Era em Novo Hamburgo que se localizava uma das maiores revendas da marca Ford no Brasil. Para se ter uma ideia, foi essa revenda responsável pelo adiamento do fim da linha de produção dos automóveis Landau na década de 80. Outro destaque da feira foi um legítimo representante dos muscle cars brasileiros, um Maverick GT amarelo com todos os detalhes de fábrica. Um estande que também chamou muita atenção de todos que estiveram no Expo Classic foi o celeiro do carro antigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, as montadoras procuraram alternativas para a falta de aço, a principal matéria-prima dos automóveis. A solução na época foi o uso de madeira para substituí-lo. O celeiro é uma das empresas nacionais especializada na produção de veículos que usam a madeira como matéria-prima principal. Eu sou colecionador, hoje também colecionador de veículos antigos e hoje empreendedor, né, no ramo da marcenaria automotiva para veículos clássicos. Isso significa construção de carrocerias, reconstrução de carrocerias de época e produção de partes, componentes de madeira para veículos como eram efetivamente utilizados à época. Esse projeto, que é o celeiro do carro antigo, ele tem aproximadamente 3 anos agora. Vamos completar 3 anos desde o início, os primeiros investimentos, os primeiros passos, a organização, a divulgação dessa proposta. Só que isso está baseado num gosto, numa dedicação, digamos assim, ao hobby da madeira. E tive então conciliei o meu gosto pelo veículo antigo com a ideia de que era necessário que alguém se dedicasse especificamente a esse assunto da madeira que estava esquecido no nosso mundo dos carros antigos, né? Da coleção dos carros antigos. O automóvel, até os anos 30, ele desenvolveu-se no sentido mais da sua mecânica, do seu chassi, do que propriamente da sua carroceria. Vamos dizer assim, até o final dos anos 20, não é? O automóvel é muito próximo da carruagem. É uma carruagem sem cavalos, né? Usando as técnicas da construção das carruagens. Por que isso? Não tinha digamos assim, um sentido utilitário, era um gosto. Esse veículo que você está tendo a oportunidade aqui de ver, que a gente trouxe para apresentar aqui, que é uma reprodução de uma carroceria norte-americana, modelo Ford. A Ford foi a única fábrica montadora que tinha uma marcenaria própria. E durante o período de 1929 até o final da década de 40, ela produziu 150 mil veículos aproximadamente, nesse estabelecimento que ela tinha, com reservas de madeiras próprias. As outras montadoras encomendavam essas carrocerias de empresas como a minha. Eu sou uma miniatura hoje do que eram os grandes fornecedores de carrocerias para a indústria norte-americana à época. Aqui eu reproduzo, digamos assim, a atividade que nós tivemos também no Brasil
de gente produzindo carrocerias para equipar veículos novos ou usados e que usavam desenhos próprios, aqui desenvolvidos no Brasil, um pouco mais simplificados que os norte-americanos. Os ingleses tinham por hábito, você tinha um Rolls Royce, imagine, um Rolls Royce 1935, e lá no ano de 50, você transformava um Rolls Royce numa station wagon, quer dizer, numa SW, como se diz hoje aqui no Brasil, né? Então se fazia dela uma caminhonete. Retirava-se uma parte da carroceria e equipava com uma carroceria de madeira semelhante a essa. Então isso era uma questão de gosto, uma questão de luxo, uma questão também de adequação de uso do veículo a um lado country da vida, quer dizer, você era um proprietário rural, um caçador, um desportista, entendeu? Um fotógrafo, e você tinha que ter um carro adequado a esse tipo de atividade. A Expo Classic reuniu também dezenas de jipes e alguns caminhões militares. Um dos modelos mais antigos era um Jeep 1941, com todos os detalhes da época. Outro modelo interessante era um Willys 1966, que foi utilizado pelas forças brasileiras da ONU para patrulhamento no deserto do Sinai e na faixa de Gaza. Entre os veículos expostos, um dos que mais chamavam a atenção do público era uma pequena BMW Zeta azul e branca totalmente restaurada. Como esse modelo é muito raro aqui no Brasil, nossa equipe aproveitou a oportunidade para dar um rápido passeio nesse minúsculo veículo. Nós mantemos o Fórum Nacional dos Veículos Antigos, que é o fórum oficial da Federação Brasileira de Veículos Antigos, que é o www.fnva.com.br, que reúne mais de 1000 colecionadores, pessoas interessadas em discutir, apoiar, mostrar sua restauração, colocar fotos e apoiar o antigo mobilismo de uma maneira geral. Qual seria a sua reação se alguém te pedisse para cortar um Ford 5 janelas ao meio, somente para utilizar a sua parte frontal? Depois, juntar a parte de trás de uma cabine de caminhão e transformá-los. Tudo isso para ter uma picape exclusiva. Se você acha isso uma loucura, saiba que uma oficina em Curitiba sugeriu isso ao comerciante Carlos César e ele aprovou na hora. Coisa melhor na minha vida, cara, é eu pegar esse carro aqui e ó, sair, bicho, dar uma volta, não interessa onde, eu posso dar uma volta na quadra, pronto, ganhei o dia. É um carro que não fica na garagem, eu curto o carro, né? Só não uso todo dia porque não é viável, né? Não tem jeito. A ideia foi essa, eu criei um volantinho de madeira, uma bolinha de câmbio de madeira, mais para combinar até com o estilo, né, antigo. Eu falei, gostei dessa linha de painel, coloquei essas chaves que acho que eram necessárias, né? Coloquei um retrovisor também pequenininho, discreto, né, para ficar legal, o interior assim, e é esse tipo de coisa, né. O volante antes de eu fazer esse carro era do lado direito, passei para cá, tirei o porta-luva daqui, coloquei lá, né. Coloquei um console da Ranger também, só tirei o descansa-braço e cortei uma parte embaixo para ele ficar baixinho, né? Então eu tenho um certo conforto aqui dentro, né? E o som, né? O som coloquei num aparelho só que nele comporta
tudo, bem dizer, a rádio, a AM/FM, CD, DVD, MP3, tudo isso com uma tela no teto. Fiz essa coluna de direção, né? Não quis aquelas colunas, até economizei um certo dinheiro, porque aquelas colunas de alumínio são bem caras, né? E acabei fazendo essa daqui que, se eu não me engano, é do Opala, dos primeiros Opalas, né? Peguei os bancos da Sprinter para chegar nesse nível aqui, né? Para fazer um troço, uma coisa boa, né? Uma coisa bem feita, né? De qualidade, né? Então foi feito todo esse revestimento, né? Em couro mesmo. O carpê mandei colocar esse também na cor, né? Para não ficar um troço muito carregado. Uma coisa que impressiona ao ver este carro de perto é o acabamento impecável. Por onde quer que você olhe, não é possível observar nenhuma imperfeição na lataria, estofamento, pintura ou mesmo na suspensão. Todo o carro foi produzido em chapa de aço, inclusive a caçamba, que foi desenvolvida exclusivamente para este veículo. Sua cor, suas rodas e o seu motor dão a ele todas as características de um legítimo hot rod.